E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café, eu sou o Renato. Eu sou o Adolfo. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo sobre animes, desta vez Vanitas no Card, ou Carte, perdão. Ou Les Mémoires... Como é que fala isso em francês? Les Mémoires de... Não, mas eu gostei que o título tá meio em português, meio em francês. As Memórias de Vanitas. De Vanitas. Tá bom? Bora pro vídeo. Bora. Antes de começar a falar do anime propriamente dito, vamos a algumas informações. Esse anime foi criado pela Jun Mochizuki, a mesma criadora de Pandora Hearts. Exatamente. O mangá já conta com 9 volumes. Sim. Ele está sendo publicado desde 2015 na revista Gangan Joker, que é da Square Enix. Quando a gente tava assistindo a primeira vez, a gente achou meio estranho, né? Nossa, por que Square Enix, né? Sim. Eu nem sabia que Square Enix tinha ligação com a Square anime. Enix é a licenciadora do anime e publicadora do mangá também. Exato, é a dona da revista, basicamente. Square Enix, a gente sabia que tinha alguns trabalhos com anime, sim, mas eu achava que era mais por conta dos jogos. Eu não sabia realmente que ela tinha revistas de mangá, né? Uhum. E a Pandora Hearts, inclusive, foi publicada por outra revista também da Square Enix. Já viu, né? Os caras são milionários. O anime está sendo feito pelo estúdio Bones. Muitos de vocês já conhecem, mas para quem não ligou o nome, é o do Mob Psycho, sim, do Boku no Hero, do grande Fullmetal Alchemist. Exatamente, o clássico. É um estúdio que tem nome, sim, é um estúdio que tem muita qualidade, então só por isso você já vê o motivo do que você provavelmente viu no título aqui, né? É um anime extremamente promissor. Do que se trata esse anime? Ele acompanha Noé, que é um vampiro, que ele parte numa missão dada pelo professor dele, mestre dele, né? Sim. De encontrar o livro Vanitas. O livro de Vanitas. O que é o livro de Vanitas? É um livro do grandioso vampiro da Lua Azul. Que ele basicamente conseguia corromper o nome dos vampiros e assim criar maldições. É isso que narra a história. Esse livro Vanitas, ele é de um vampiro que nasceu abençoado pela luz da lua azul, e que os outros vampiros, abençoados pela luz da lua carmesim, eles repudiaram esse vampiro. Então esse vampiro... sofria bullying. Sofria bullying e começou a fazer maldições. Falou que todos os vampiros da lua carmesim iam sofrer na mão dele e tal. Exatamente. Aí ele fez o livro de Vanitas. E aí a gente os outros vampiros, é apresentado dois conceitos interessantes, sim, do anime logo de cara. Primeiro, a questão da ligação que o anime tem com contos de fada, principalmente. Então a gente tá vendo aqui, ó, esse exemplo maravilhoso, que é Chapeuzinho Vermelho aqui, né? Essa arte aqui é muito foda, a gente vai falar mais pra frente. E o outro aspecto é a relação do nome. Cara, essa cultura do poder do nome da pessoa, do nome real da pessoa, ela existe em várias culturas ancestrais, como, sim, por exemplo, em culturas africanas, em culturas indígenas. Celta, se eu não me engano, também. Celta também. A gente tem, mais recentemente, na literatura fantástica, um dos livros que eu sou apaixonado, que é O Feiticeiro de Terramar, que, sim, também Úrsula criou em torno desse conceito do nome ter poder. O nome da pessoa, nessas temáticas, ele é o que traz a essência da pessoa. Então, exatamente, você corrompendo o nome da pessoa, você praticamente corrompe a essência e a alma da pessoa. Em Terramar, a gente tem o conceito de que se você sabe o nome de um bruxo, ou se você sabe o nome de qualquer coisa, você tem poder sobre ela. Você então, tem o poder de dominá-lo. Por isso que os bruxos, sim, em Terramar, eles são basicamente pessoas que estudam o nome das coisas. Exato. Isso é muito legal. O verdadeiro nome, não, exato, o nome dado pelos humanos. Exatamente. O verdadeiro nome. Então a gente tem essas duas temáticas aqui sendo apresentadas pela história de Vanitas. Noé encontra o livro de Vanitas num dirigível, num avião, meio Final Fantasy. Ah, desculpa, espirrei aqui a alergia, né? E ele encontra o livro, só que ele tá na mão de quem? Um humano. Que diz que recebeu o poder do, sim, vampiro da Lua Azul. É louco, porque logo de cara a gente já tem uma quebra. Quem que tá falando a verdade, né, teoricamente? Sim. Porque a gente tem toda aquela introdução falando sobre o livro, sim, amaldiçoado e tudo mais. De que ele é do mal e tal, contra os vampiros e tudo mais. E isso é uma jogada muito inteligente, porque ela joga você no mesmo ponto de vista dos vampiros. Porque os vampiros têm esse preconceito também, sim, esse ódio, sim, com o livro. A gente vê isso várias vezes. Tá no terceiro episódio atualmente. Tal, receio. E aí a gente é apresentado a uma outra visão. Não, sim, o livro é usado por ele, que é um médico, Vanitas, é humano. Sim. Ele é um médico que usa o livro para recolocar, isso, reconstituir o nome original da pessoa. Pra salvar os vampiros. Exato, os vampiros que estão amaldiçoados. A trama é ambientada em Paris, mais especificamente no século XIX, fim do século XIX. E sabe o que é legal? A cultura do vampiro, o mito do vampiro, ele trabalha muito o quê? A era vitoriana, na Inglaterra, outras temáticas assim, às vezes medieval e tal, mas principalmente se vê muito ligada à era vitoriana. Combina muito bem também com Paris. Sim. Que tem esse charme. A temática de vampiro desse anime é mais puxado pra Paris.
Quem Sim. viu a entrevista com o vampiro tem essa... Tem parte em Paris, entrevista com o vampiro? Eu não lembro. Tem. A entrevista com o vampiro tem uma parte mais puxada para vampiro atraente, o vampiro mais... Não diria Sensual, amoroso, mas... sensual. É, o vampiro sensual, o vampiro mais puxado para um lado sex appeal da coisa e tudo Sim. mais. Um E cara vampiro que é isso. se atrai e tal. Vampiro tem que ter essa questão O sexual. carisma, Tem que ter. a tensão sexual. O vampiro é uma criatura extremamente, até pelo ponto simbólico da mordida, né? É, Que, se vocês me permitem, no auge da adolescência aí de quem tá assistindo, tem a questão da penetração, né? Dos dentes e tal. Tem essa figura, essa imagem. a troca de fluidos. Então é muito importante essa questão dentro da mitologia de vampiro. Como eu disse, Paris combina muito com isso porque é uma cidade muito carismática, já foi considerado o polo da sensualidade, do carisma no mundo. Sim. Ainda tem muito dessa carga, né? Porque a gente vê recorrentemente Paris e a França sendo usada como uma questão bem simbólica, um suprassumo cultural, né, tudo mais. E, além disso, a gente tem a pegada steampunk também. Como eu já disse do Final Fantasy aí, o dirigível que aparece logo de cara, você tem isso. O steampunk também se mostra no próprio livro, que tem as engrenagens e tudo mais, de relógio. Também dá um charme a mais. É, e várias das cenas também que eles usam para transições, que são engrenagens girando e tudo mais, como se fosse destino, essa parada assim, também remete muito a steampunk também. Trilha sonora é também extremamente charmosa, ela reúne pontos desse aspecto parisiense, tanto da sanfona, quanto de outros elementos, o ritmo também mais cadenciado e alguns elementos clássicos. Então a gente vê tem uma parte muito legal de um vampiro lupino, né? Inclusive essa imagem aqui, entre um coral à la Mozart, bem clássico e tal, que também combina muito. Fica aqui a dica, inclusive. Eu li o livro do Drácula, né? Uma edição... Bram Stoker. Exatamente. Uma edição maravilhosa da Zaha. Eu li ouvindo Mozart, principalmente o Requiem, essas obras, porque combina perfeitamente, não é à toa que todo mundo usa, né? A parte de trilha sonora trabalha bem as partes de silêncio também. Tipo, quando eles estão pensando em alguma coisa, algum plano e tudo mais. O suspense também vem acompanhado de uma crescente muito legal também. Ele tem uma pegada bem circo parisiense também. Tem, na parte do humor, né, principalmente. A primeira vez que é mostrado, quando ele chega em Paris, que ele apresenta como a cidade das flores, aquela pegada mais artística e tudo mais, junto com as flores vindas. Aquilo lá também... Sensacional. E isso a gente pode puxar para quê? Para o próximo ponto, que é do CGI. Existe muito essa discussão hoje em dia do CGI versus 2D, né? Eu acho que esse anime é um exemplo maravilhoso de um bom uso de CGI. A gente vê em alguns efeitos na tela, no próprio livro de Vanitas. Então é um CGI muito bonito, atraente. Pelo que eu vi, ele é inteiramente feito de CGI. A forma como ele abre. Sim, toda a animação. A escrita dele saindo e fazendo a interação junto com o amaldiçoado e tudo mais. Isso é muito legal do CGI. O CGI também compõe a cor dos olhos do personagem, a lua muitas vezes ela trabalhada muito com o CGI também. Sim, isso já puxa também pra cor. Eu acho que o ponto principal, se eu pudesse falar sobre esse anime, o que mais me saltou aos olhos foi o trabalho da cor. A paleta de cor, o tratamento que a cor recebe é muito lindo. Nesse anime eu identifiquei duas coisas. Eles trabalham muito bem o preto, Sim. o sombreamento e muito bem a parte de ressaltar cores. Por exemplo, quando tá o Vanitas, eles ressaltam muito bem o olho azul, o olho do Noé, aquele vermelho, aquele roxo também. No Vanitas ele é mais evidente, porque o Vanitas ele tem muitas cores pastéis, digamos assim, muitas cores, muitos tons médios, assim, digamos assim. E ele é mais palhafatoso também. Sim. Então já acompanha até a personalidade do personagem. A personalidade do personagem ela é muito intrigante, ele é muito exagerado, ele é impulsivo em diversas maneiras. A forma como ele é arrogante no modo de falar, porque ele tem a certeza do que ele tá falando. De que ele é foda, assim. Sim. Outro ponto legal que me chamou muita atenção, além das cores, é o uso das diferentes estéticas. Então a gente tem o CGI, a gente tem o 2D maravilhoso quando ele tá em Paris, todos os ambientes desenhados. A gente tem essas entradas aqui, ó. Mais cartunescas. Mais cartunescas. O Rodolfo vai colocar na tela aí pra vocês verem. Tá sendo um trabalho magnífico desse ponto de vista. Quando ele começa a falar sobre o livro e tudo mais, e aparece esse tipo de gravura e tudo mais,
é como se fosse realmente ele lendo o livro e ilustrações de contos, assim. E pra então, quem boiou e não entendeu ainda, isso daqui é porque cada vampiro, quando ele tem seu nome deturpado, digamos assim, ele apresenta alguma doença. E essa doença pode ser alguma coisa dos espinhos, como tem a primeira que aparece, pode ter a questão do lobo, do lupus aqui, então tudo nessa relação. O ritmo do anime, diferente de um outro anime que a gente falou de vampiro aqui, que é o Mars Red, esse aqui já é um ritmo mais shonen, eu acho que ele vai pegar muito mais o público em geral, ele é mais rápido, ele te apresenta coisas e ele resolve e ele deixa outras pontas soltas. Como o Renato usa aquela famosa citação, ele começa em média res. Então, ele sempre vai te apresentar primeiro a ação, o que está acontecendo, depois ele vai te dar a explicação do porquê aconteceu aquilo. Então, eu acho isso muito interessante. No primeiro EP, ele também te dá uma introdução do que vai acontecer no final. Ele deixa vago. Cara, isso é legal também. Então, ele te dá uma curiosidade. Ele já te apela, no final vai acontecer isso. Eu vou ter que fazer isso. E aí você fica no porquê, né? Esse é um recurso bem legal também que eu gosto. Sim. Só pra acrescentar essa questão do média res, pra deixar tudo bem claro, o anime ele não começa em média res, né? Ele, como o Rodolfo disse, ele te dá essa apresentação e tal, mas em muitos momentos ele usa desse recurso. Como o Rodolfo propriamente disse, dessa questão de você ter o plano sendo executado e depois voltar pra explicar. O roteiro isso é bem legal. É bem cortado, bem esquematizado. Ele não sobra tempo pra você ficar lá, puta, mas de novo isso, chato. Pelo menos não está te dando esse tempo até agora. 3 episódios que eu vi. A forma como ele entrega a história pra você é muito boa, é muito bem sacada. É bem sacada. Ele tem muito uso de humor e, na minha opinião, um humor bem a la Fullmetal Alchemist. Sim, sim. Que Fullmetal Alchemist é genial na questão do humor. Aqui a gente vê isso também, no meio de uma ação intensa, do nada aparece um personagem meio chibi, ou com outra forma de arte também. Expressões exageradas. Também tem a questão do traço mais simples, que aparece às vezes. Isso tudo, o humor é bem sacado, muito bem sacado, muito legal. Não é forçado, o humor não é forçado, não. De jeito nenhum. O design dos personagens, e já pra falar um pouco de todos os personagens, é muito bonito. Não só dos personagens, como da trama inteira, como a gente disse, tem esse charme parisiense, bonito demais. Todos os personagens que apareceram até agora são carismáticos. O Noé é mais calmo, ele é aquele típico herói. Ele quer salvar, a motivação a gente já teve essa amostra, é porque perdeu alguém que não conseguiu salvar, e agora ele quer salvar todo mundo. Em contraponto do Vanitas, que a gente não tem ainda a motivação dele, não tem a história dele, esse é um ponto de interesse da trama, mas ele é, como o Rodolfo disse, cheio de si, arrogante, brilhante, assediador, filha da puta assediador do caralho. Tem esse contraponto desses dois personagens principais. Pra finalizar, eu separei aqui no meu livrinho, que eu ganhei da César, inclusive, alguns pontos de interesse. O que são os pontos de interesse? Pontos que a trama vai te dando, que você fica preso, você quer saber o que vai acontecer, o que significa aquilo, o porquê de tal coisa. Então eu separei alguns, já que é um vídeo de primeiras impressões aqui, a gente pode citar o clã Arquivist, que é do Noé. Que foi o último do seu clã. O poder desse clã consiste em saber as memórias da pessoa, sugando o sangue dela. Então ele praticamente, sugando o sangue da pessoa, ele se joga e mergulha no sangue dela, buscando as memórias como se estivesse na cabeça dela, mas no sangue. Outro ponto, charlatão. Eu achei muito legal, hein, o charlatão. É o cara que rouba os nomes. Ele tem uma estética meio neutra, né? Você não sabe exatamente o que ele é uma figura, esquisita. Ele pode ser o que ele quiser. Ele aparece pra você da forma que ele quiser. E ele também tem um charme parisiense. Tem a questão do desfile do charlatão, né? Tem essa parada do carnaval de Paris. Bem legal. Dominique de Sade, que apareceu no final do 3º episódio. A amiga do Noé. Que é a amiga do Noé, uma personagem também meio abusiva. Tem essa questão, ela é ricona, né? É um personagem que eu quero saber mais qual é a dela. E Altus Paris, que é basicamente a Paris dos vampiros. Uma outra dimensão. Tem a dimensão dos humanos, ao qual os vampiros ficam e tudo mais. E tem a dimensão dos vampiros, que é uma dimensão que é guardada por um portão e tudo mais. Você tem que ser um vampiro para poder passar pelo portal. E a estética é Paris, só que um pouco mais soturna. É um pouco mais sombrio e tal. Temos que ver como é que vai daqui Outra pra frente. coisa desse anime que me chama muita atenção é a ambientização. Sim, a ambientação é bonita. A ambientação, perdão. A ambientação é muito bonita, como eu disse no design lá. Tudo muito bem feito, né? Sim. Eu achei muito as cores. Porque as cores do ambiente, elas mudam de acordo com o... Não sei se você reparou isso. O momento do enredo. Elas mudam de acordo com o sentimento da trama. Sim, o momento do então, enredo. se tá muito suspense, fica mais escuro, fica mais dark. Se tá mais... Por exemplo, o Noé, ele é muito
digamos, ele é muito alegre. Sim. Então fica muito colorido. É verdade. Ele fica muito espalhafatoso, né? É verdade. Espalhafatoso é mais o outro, né? Não é mais amigão, ele é mais... Não, espalhafatoso eu digo nas cores. Ah, tá. Tem razão. Bem legal esse anime. Ele é muito promissor. Sim. Eu diria, muito promissor. Comenta aí se vocês querem ver mais vídeos. De repente a gente faz um semanal, a cada 2 semanas, um apanhado dos episódios, não sei. Provavelmente vai ter um Vale Seu Tempo no final. E é isso. Acho que não tem muito mais o que dizer. Segue a gente no Instagram, Renato_PC. Rodolfo_PC. Canal Intervalo pro Café. Comenta aí o que você quer ouvir falar. Comenta aí o que você achou do anime também até agora. E se você quiser algum tema específico sobre esse anime também. Então é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo, um abraço e falou! Falou!